abrir nossa Bíblia, a Palavra de Deus, capítulo 6 do livro de João. Vamos continuar capítulo 6 de João, a partir do versículo 41. Versículo 41 ao versículo 59. Os irmãos encontraram? Diz assim a palavra do nosso Deus: murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhes Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vendo. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade, vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Amém. Vamos orar, meus queridos. Deus eterno, nosso Pai, nosso Senhor, te oramos, Pai, te pedindo iluminação, pedindo que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor tire qualquer escama das nossas vistas que nos impeçam de enxergar a Tua verdade, das nossas mentes que nos impeçam de compreender o Teu Evangelho. Nosso Deus, nós te rogamos Teu amor, a Tua misericórdia, também nesse momento em que abrimos a Tua Palavra, nos deleitamos nas Tuas verdades, para que o Senhor nos ajude. Nos rogamos, Pai, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor faça o nosso coração inclinado a receber a Tua Palavra, inclinado a crer, inclinado a obedecê-la, para que haja proveito no Teu reino, para que Teu nome seja glorificado também com isso. Nos ajuda, Senhor, pois nós mesmos não conseguimos. Mas se o Senhor nos ajudar, certamente compreenderemos as Tuas verdades, a Tua Palavra que é santa, viva e eficaz. Que ela penetre no nosso coração com a verdadeira espada que é, para que Teu nome seja glorificado, para que o velho homem morra e o novo nasça, para a Tua glória, em nome de Jesus. Meus queridos, essa mensagem de hoje tem como título: Jesus, o maior banquete, o verdadeiro banquete. Nós chegamos finalmente na quarta mensagem do capítulo 6 de João. Os irmãos bem sabem, é um capítulo muito extenso. Então é necessário que a gente divida ele em alguns passos, em algumas mensagens, para que a gente consiga compreender cada detalhe. E é um capítulo muito especial, muito rico, com
muitas informações importantes concernentes ao Evangelho, concernentes ao Reino de Deus. Nós vimos, a princípio, na primeira parte, que Jesus multiplicou pães e peixes. Nós vimos quão glorioso foi este sinal, mostrando que Ele é o Deus da provisão, mostrando que Ele é o Deus criador. Mais adiante vimos Jesus andar sobre as águas, mostrando que Ele tem domínio sobre essa criação, também como Deus. Mais na frente vimos Jesus discursar para aquele povo, dizendo que eles só os buscavam porque queriam ficar satisfeitos, saciados de comida. E esse discurso se prolonga, e aqui está a continuação do discurso, até o final do discurso, na verdade. Nós vamos contemplar a palavra do Senhor. Eu peço que os irmãos estejam bastante atentos, pois há muitas doutrinas, há muitos questionamentos que são levantados, e há muitos ensinamentos também que são expostos, ensinamentos ternos, ensinamentos espirituais, e é importante que a gente conheça. Aqui Cristo está se revelando diretamente, claramente como Deus, e também Ele revela a nós algumas das características da sua divindade, de quem é Deus, por que Deus age assim, quem é o Deus que nós cremos. É muito interessante, eu gostaria de começar pelo último versículo dessa sessão que nós lemos hoje, que diz assim: estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Essas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga. E é interessante que ali é exatamente o lugar próprio para esse tipo de ensinamento. Jesus, de fato, ele estava tomando o seu lugar como mestre, rabi. Afinal, mais de uma vez, aquelas pessoas que o seguiam, ou que foram à procura dele, como o próprio Nicodemos, o chamaram de rabi, mestre. E aquelas pessoas estavam agora ali. Momentos antes elas queriam proclamar o rei. E agora elas estavam ali para aprender com ele, Cristo, que é o mestre por excelência. E ele vai ensinar muitas coisas, como também espero que, assim como ele ensinou aquelas pessoas, que ele nos ensine, com uma grande diferença. No final das contas, o relato bíblico é que a maioria daquelas pessoas deixaram ele dizendo: duro é este discurso, quem pode ouvir? Eu espero que essa noite, meus irmãos, a gente ouça esse discurso e a nossa resposta seja: glórias ao nosso Deus, porque Ele é soberano. Bom, vejamos. Primeiro questionamento já aparece no versículo 41, primeiro versículo do texto, que diz assim: murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Nós vimos na semana passada, quando nos reunimos, que Cristo já tinha dito isso. Eu sou o pão do céu. O pão do céu não é o maná, que vocês dizem que seus pais comeram o pão do céu. O pão do céu sou eu. É o Pai que nos dá. Eu sou o alimento verdadeiro. E o versículo 41 é a resposta dos judeus que ouviram aquela pregação de Cristo. E eles murmuravam hoje dele. Nós vimos na semana passada que a murmuração ela é um sinônimo claro de insatisfação. Cristo tinha acabado de ensinar justamente o contrário. Ao multiplicar os pães e peixes, ele tinha dado graças. Ele deu graças. Significa que estamos satisfeitos, Senhor, porque o Senhor tem sido bom conosco, porque o Senhor tem dado provisão. Estamos gratos e satisfeitos. Aquelas mesmas pessoas, no dia seguinte, aqui é o dia seguinte da multiplicação de pães e peixes,
agora estão murmurando contra Cristo, porque Ele disse: eu sou o pão que desce do céu. O pão do céu não é aquele que vocês comeram ontem, que eu transformei, que eu multipliquei, nem aquele que desceu no deserto, o maná. Eu sou o pão que desce do céu. Eu sou a comida que subsiste para a vida eterna. É isso que Cristo está dizendo para eles. E eles murmuravam de Jesus. E eles tripudiavam na sua verdade. No versículo 42 continuam. E diziam, eles agora vão argumentar. Eles já murmuraram, agora eles vão tentar arranjar uma prova para que aquilo que eles estavam murmurando fosse verdadeiro. E diziam, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? E aqui, meus queridos, está uma verdade. Jesus, Ele era homem. Ele tinha pai e mãe aqui. Isso é uma verdade incrível. Que aqueles judeus, eles tinham compreendido a humanidade de Cristo. Esse não foi um erro teológico dos judeus. Eles olhavam para Cristo e diziam, Ele é homem. Diferente de muitos ao longo da história. Heresias surgiram ao longo da história, querendo dizer que Jesus não era homem. Jesus era apenas Deus que veio. Aqueles homens compreendiam muito bem essa verdade. Jesus é homem. Eles conheceram mãe, pai, irmãos, mas eles não compreenderam a divindade de Cristo. Essa, inclusive, é a mensagem central do livro de João. Estas coisas foram escritas para que creiais que Ele é o Filho de Deus e, crendo, tenham vida em seu nome. Quero convidá-los para voltarmos ao capítulo 1 de João, um capítulo que nós já estudamos já há algumas semanas, acredito que há umas 15 semanas, nós passamos pelo capítulo de João, e o Senhor tem nos abençoado, nos dado a oportunidade de continuar até aqui. E no capítulo 1 de João, do versículo 1 ao versículo 4, do versículo 1 ao versículo 4, o livro de João já começa com essa verdade. E diz assim, no princípio era o Verbo, Jesus, o Verbo, o Logos eterno, a palavra eterna. Do princípio era o Verbo. E ele diz o quê? O Verbo estava com Deus. Claramente significa duas pessoas, o Verbo e Deus Pai. Mas ele não encerra por aí, ele continua. E o Verbo era Deus. O versículo 1 de João já traz a verdade absoluta de que Cristo é Deus. Ele estava no princípio com Deus, versículo 2. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Nós vemos aqui Cristo presente na criação. João traz essa verdade. Mas essa verdade não é nova, não é contemporânea ao período de João. Porque se você ler Gênesis, na criação, está escrito, façamos, pois, o homem a nossa imagem e semelhança. Não está, eu faço, eu crio o homem, mas façamos no plural. Porque assim como a Trindade Santíssima, Pai, Filho e Espírito Santo, estão presentes na redenção, na salvação das nossas almas, eles também estavam presentes, a Trindade, na criação. Deus Pai ordenando todas as coisas sendo feitas por intermédio do Filho, e o Espírito vivificante pairando sobre a face das águas, criando todas as coisas. Versículos 10 e 11 deste mesmo capítulo, capítulo 1, diz: o Verbo estava no mundo, ou seja, que encarnado, Cristo encarnado já. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. No versículo 15, mais uma vez mostrando que Jesus, Deus e homem, estava aqui na terra, João diz, versículo 15, João testemunha a respeito dele e exclama: este é
o de quem eu disse: o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Essa é uma verdade gloriosa. Ele vem depois de mim, mas ele é primeiro. Ele tem a primazia, a proeminência, porque ele já existia antes de mim, porque ele é eterno. Deus bendito e eterno. Os judeus, eles tiveram a oportunidade de aprender de Cristo. E eles compreenderam que Jesus era homem. Mas vendo os seus sinais, a grandiosidade da obra que fazia, o testemunho que João Batista deu, o testemunho que ele mesmo deu, o testemunho que seus milagres dava, o testemunho que os profetas davam, que a Escritura dava, eles não reconheceram a verdade de que Jesus é Deus. Eles não compreenderam o infinito amor de Deus, que Ele, tendo toda glória, toda riqueza, toda majestade, Ele decidiu se humilhar, descer e se fazer como nós, homens, para morrer em nosso lugar. Essa é uma das verdades mais lindas do Evangelho. Quão grande é esse amor. A Escritura diz que alguém até poderia morrer por alguém que é justo, se animar para morrer pelo justo. Mas Cristo prova seu amor porque Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, e Ele infinitamente santo. Esse foi o argumento dos judeus. A gente não conhece pai e mãe dele. Eles compreendiam que Jesus era homem, e de fato Ele é, mas não compreenderam que Ele é Deus. Versículo 43 diz: respondeu-lhes Jesus: não murmureis entre vós. Jesus repreende aqueles homens pela murmuração deles. Ele tinha acabado de ensinar o princípio que aqueles homens deviam ser gratos, pois eles já estavam alimentados fisicamente, agora estavam sendo alimentados espiritualmente, e eles rejeitaram o alimento. Eles rejeitaram o verdadeiro alimento consistente, que vivifica as almas, que dá vida verdadeira. Eles rejeitaram. E é interessante como nós pecadores somos. É interessante como nós agimos. Para a gente aceitar as coisas, meus queridos, muitas vezes parece que aquilo tem que fazer total sentido para as nossas mentes. Aquilo tem que ser pregado de uma forma que me agrade, que se encaixe com os padrões que eu já trago pré-estabelecido sobre quem é Deus, sobre a sua obra, sobre a sua divindade. Quantas vezes a gente não vê isso? Eu lembro que certa vez, ensinando na igreja, uma irmã, uma senhora de muitos anos de igreja, eu falando sobre Esaú e Jacó, e que Jacó mentiu, se passou por Esaú para receber a bênção do seu pai Isaac. E aquela irmã começou a murmurar, dizendo: por que Deus aceitou essa coisa? Como é que pode? Esse homem mentiu, usurpou a bênção do outro. E a gente começou a explicar: irmã, existe o propósito de Deus, todas as coisas estão estabelecidas com fundamento, com propósito. Nós somos humanos, a gente precisa esperar a coisa acontecer para ver realmente acontecer, mas Deus não precisa disso. Mas, mesmo compreendendo, ainda chega a dizer assim: eu entendo, eu consigo compreender isso aí, faz sentido, mas está errado, Meus irmãos, quem somos nós para poder julgar as ações de Deus, os propósitos de Deus? Quem somos nós para querer trazer um padrão de justiça para aquele que é a própria justiça? A justiça de Deus é suprema. O seu amor é infinito, bem como a sua glória. Os seus caminhos, eles são insondáveis.
E era isso que aqueles homens estavam passando. Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu. E aqueles homens estavam murmurando: não é nada, a gente viu que ele tem pai e mãe. A gente conhece José, Maria, Tiago, João, seus irmãos. Nós conhecemos. Quantas vezes nós não agimos igualmente? A palavra de Deus é exposta, a gente não aceita, a gente quer aquilo que agrade o nosso coração, aquilo que esteja dentro dos meus projetos de vida, dos meus padrões. Meus queridos, aprendam: Deus não é você, só existe um Deus. Nós somos os seus servos, os seus filhos, nós os que cremos. No versículo 44, agora Jesus vai dar uma resposta para aqueles homens. Primeiro ele repreendeu: não murmureis entre vós. E agora ele vai trazer um ensino incrível do Evangelho. Uma das verdades mais gloriosas e que homens ao longo da história têm rejeitado a bel prazer, simplesmente porque são rebeldes, insubmissos à palavra de Deus. E eles têm rejeitado de forma contumaz. Jesus disse, versículo 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Primeiro aqui Jesus manda eles pararem de murmurar, ele repreende. Depois ele explica o motivo deles não compreenderem. Deles não compreenderem que ele é o pão que desceu do céu. O motivo é esse: se o Pai não o trouxer, ninguém por si só pode vir a mim. Está muito claro na sua palavra. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Essa palavra trouxer é interessante. Aquele texto que Pedro joga a rede, e a Escritura diz que ele arrastou a rede cheia de peixes. O verbo grego é exatamente o mesmo. Esse trouxer é arrastar. Ninguém pode vir a mim se Deus não o arrastar para mim. Se Deus não o trouxer, não o puxar, ninguém pode vir a mim. Jesus está ensinando que nenhum homem consegue buscá-lo. Nenhum homem quer buscá-lo por suas próprias forças, por suas próprias virtudes. Nenhum homem quer buscar a Deus. Essa é uma verdade absoluta do Evangelho. Nenhum homem quer buscar a Deus. E a pergunta é: então por que nenhum homem quer buscar a Deus? Por que ninguém tem esse interesse em buscar a Deus? O apóstolo Paulo ele responde muito bem essa pergunta. Eu convido os irmãos a abrirem Romanos, o livro de Romanos, capítulo 3. Porque ninguém quer buscar a Deus. Romanos, capítulo 3, no versículo 10 ao versículo 18, o apóstolo Paulo vai agora fazer um apanhado de textos que estão escritos nos Salmos. Vários salmos ele agora vai apanhar pedaços importantes desses salmos. Está escrito assim, versículo 10: como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Aqui está o motivo de ninguém querer buscar a Deus. Pecado. O pecado ele cega o entendimento. O pecado faz separação entre Deus e os homens. E nós já tivemos a oportunidade de ler aqui como o pecado entrou no mundo. Não há quem busque a Deus.
Paulo sintetiza isso no versículo 26 de Romanos 3, que diz: Romanos 3, 23, perdão. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por que ninguém busca Deus? E a resposta é bem simples. Pois todos, absolutamente todos, pecaram e carecem da glória de Deus. O pecado, ele faz separação entre Deus e os homens. O pecado faz com que os homens rejeitem a Deus constantemente, não queiram. Por isso que é importante que Deus o arraste. Por isso que Cristo está dizendo: ninguém pode vir a mim se Deus não o arrastar. Não há quem busque a Deus, pois o pecado ele cegou o entendimento dos homens. É tão visível isso, que esses homens, eles estavam seguindo a Cristo, porque Ele fazia sinais de curas, porque Ele multiplicou pães e peixes, Ele fez grandiosos sinais. E quando Jesus falou: eu sou o pão que desceu do céu, eles começaram a murmurar. O que é que faz isso? É o pecado. Por isso que quando nós nos reunimos aqui para adorar a Deus, para glorificá-lo, para aprender a sua palavra, a gente entra em estado de contrição. Porque o pecado é uma afronta direta a Deus. O pecado é uma afronta à santidade de Deus. Por isso que nós nos reunimos de forma contrita, de coração contrito, e pedimos perdão a Ele. Então Jesus responde para aqueles homens: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Então, primeiro Jesus diz: o que é necessário? Que é o Pai arrastá-lo. Por quê? Porque eles são pecadores, porque nós somos pecadores. Então, fica um questionamento. Então, todos que foram a Cristo, todos que foram a Deus, foram arrastados por Ele? E a resposta é sim, meus irmãos. Ninguém procura a Deus por seus próprios méritos. A verdade é que nós estamos ao lado de Cristo hoje, não porque eu quis, porque eu tinha virtudes suficientes para querer a Deus. Não. O que eu mais queria agora era cometer toda sorte de impurezas. É isso que a gente quer. É isso que o ser humano quer, o não regenerado, aquele que não conheceu a Deus. Ninguém busca a Deus por suas virtudes, senão que Deus nos arrasta para Ele de forma amorosa. Ele nos tira de um lamaçal de trevas, de imundície, de sujeira, de pecado, e nos traz para Ele. É fato, meus irmãos, Deus escolhe os seus filhos. Deus chama os seus eleitos. Deus escolhe os seus filhos. Ele chama. Ele traz para si os seus eleitos. De forma que nós dizemos que essa ação, ela não é sinergística. Você faz a sua parte e Deus a dele. Não. Deus faz tudo por nós. A gente não tem parte nenhuma. Senão, nós somos convencidos por Ele de que o Evangelho é verdade. Nós dizemos: sim, Senhor, eu creio na Tua palavra, porque Ele nos convenceu. Para provar isso, vamos ler 2 textos de Paulo, também do apóstolo Paulo. Efésios capítulo 1. São muitos os textos que falam da eleição de Deus, que Deus escolheu seus filhos antes da fundação do mundo. São muitos os textos. Nessa noite vamos ler apenas 2, por causa do tempo. Efésios 1, de 3 a 10. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz:
Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, quando antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então sim, meus irmãos, nosso Deus é soberano. Esse texto revela a soberania de Deus, de que nada foge do seu controle, que Ele decidiu nos chamar, nos escolher e nos arrastar para Cristo. Pois se Ele não fizesse isso, certamente íamos perecer. Romanos capítulo 8, versículos 29 e 30. Romanos 8, versículos 29 e 30, diz: porquanto aos que de antemão conheceu, e conhecer aqui não é saber, mas é ter relacionamento. Certa expressão bíblica, conhecer, se refere a relacionar-se. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. O Deus que nós cremos é soberano. Ele não é pego de surpresa, senão que Ele decretou todas as coisas. Que Ele mesmo nos arrastou para si. Ele mesmo nos chamou para viver essa vida de santidade, justiça, para viver a verdadeira vida diante dEle. Sua repreensão, no versículo 44, ela termina com uma grandiosa promessa. Uma promessa incrível, maravilhosa. Ele termina dizendo: e eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Todos quantos Deus, o Pai, tem trazido ao Filho, Ele ressuscitará. Essa é a promessa de vida eterna. Essa promessa de vida eterna que Ele tem dado. Os irmãos já pararam para pensar que a gente não fez nada por merecer. A gente merecia condenação. Paul Washer, já citei isso aqui em outro momento, nos estudos talvez, falando que ao ser questionado por um jovem que dizia que não era tão pecador assim, que não tinha esse motivo de uma condenação, ele disse, estava num salão enorme, na universidade, com muita gente, ele disse, estava naquele telão, se os seus pensamentos, não precisa ser de sempre, não, só de hoje, que você pensou, passasse naquele telão ali, você saia daqui correndo, envergonhado. Eu nem lhe conheço, você é tão pecador que se passasse aquilo ali, você ia sair correndo. A gente sabe as malignidades, as loucuras que a gente pensa. Nós somos pecadores de forma terrível. Por isso que o nome dessa doutrina é que todos pecaram, chama-se depravação total. Todo aquele sem Cristo, todo aquele que não conheceu o Evangelho, que não foi regenerado, é totalmente depravado. A única coisa que é capaz de fazer é pecar contra Deus. Por ações, por pensamento, por palavra, por tudo.
quem somos nós para reivindicar alguma coisa de Deus? E aqueles homens se achavam no direito de dizer: quem? Esse desceu do céu? A gente conhece pai e mãe dele. E Cristo está explicando: sabe por que vocês não estão compreendendo? Porque vocês são depravados. A mente de vocês está fechada. Vocês não conseguem entender, porque é uma venda nos olhos de vocês. Se o Pai não arrastar para mim, se o Pai não purificar, não tirar essa venda, vocês nunca vão compreender essa verdade. É isso que Cristo está dizendo para aqueles homens. E Ele disse para nós também isso. Essa verdade não era exclusiva deles, mas também nossa. Versículos 45 a 47 diz: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade, vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Nessa fala, Jesus sintetiza um pouco do que ele disse antes. Primeiro, como está escrito nos profetas, ele mesmo disse: serão todos ensinados por Deus. E é isso que ele está fazendo ali. Deus, homem, ensinando a todos. E nos ensinando hoje. E nos ensinando a todos quantos abrirem a sua palavra e verem as verdades do seu Evangelho. Segundo, eu tenho visto o Pai, porque eu sou do alto. É isso que Cristo está dizendo. Vocês acham que Moisés viu a Deus? Nenhuma alma vivente pode ver a Deus sem ser consumido. Eu vi o Pai. Inclusive, eu sou a imagem perfeita de Deus Pai. É isso que João diz no começo do Evangelho. Eu sou a exegese do Pai. Quem olha a mim, vê ao Pai, porque nós somos um. Mas eu vi ao Pai, porque eu sou do alto, como vocês estão tripudiando e tentando negar. Eu sou do alto. Terceiro, todos quantos creem em mim têm a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia. Ou como nós lemos em Romanos, aos que Deus chamou, predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, Ele justificou dos seus pecados. E aos que justificou, Ele já glorificou. Glorificação é um ato futuro, no qual nós receberemos nosso corpo puro, sem a presença do pecado, sem o domínio do pecado, sem nada que tenha a ver com o pecado, naquele grande dia. E quando Paulo escreve, ele diz: Deus já glorificou. Mas quem está glorificado aqui? A questão é: tão certo como Deus vive, isso ocorrerá, porque Ele prometeu e Ele é fiel. Por isso que Cristo disse: eu o ressuscitarei. Todo aquele que vir a mim, de modo algum eu lançarei fora, mas eu o ressuscitarei no último dia. Todas as coisas se encaixam. O Evangelho de Deus é perfeito. E o interessante é que ele diz: em verdade vos digo. Várias vezes Jesus faz isso no seu ministério. E o reverendo Paulo Brasil fala uma coisa muito importante. Isso aqui é claramente um contraponto entre os profetas. E quando o profeta ia se referir a Deus no passado, eles diziam: eis que diz o Senhor, ou alguma coisa parecida. Mas Jesus disse: em verdade eu vos digo, porque eu sou Deus, e vocês agora estão sendo ensinados por Deus, como diziam os profetas. Versículos 48 a 50, Jesus continua o seu discurso. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto, morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Jesus continua o seu discurso, afirmando: eu sou o pão da vida. Não há outro alimento que te dê a eternidade. Não há outro alimento que te dê esperança de uma vida futura, de uma vida sem morte. Ele é o vivo que desce do céu. Ele é de lá, ele é lá do alto.
Somente Ele pode dar vida. Somente Ele pode mudar a nossa situação. Como Ele já mudou a de muitos depravados para santos, separados por Deus para o Evangelho, para as boas novas, para filhos adotivos. Meus irmãos, Ele está dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. É necessário não apenas conhecer que existe o pão. Muita gente sabe que Jesus é o pão que desce do céu. Muita gente já ouviu que Ele é o pão que desce do céu. Mas só saber que há um pão não é necessário. Não é suficiente, na verdade. É necessário que você prove desse pão. É necessário que você se alimente dele. É necessário que você o conheça de forma salvífica. Nós não nos sentimos alimentados. A gente pode até ter uma falsa sensação de tranquilidade, como nós sabemos: olha, minha dispensa está cheia de alimentos. A gente fica até tranquilo. Mas isso não é barriga. Se você não for lá e comer o alimento, você vai continuar com fome. A sua dispensa pode estar cheia. Você pode saber que lá tem uma fonte de comida. Mas se você não for lá comer, você vai continuar faminto. Só há um pão que traz vida perene, que traz vida eterna. Não adianta só você saber que existe esse pão, se você não provar dele. Se você não ver que ele é bom. Se você não se alimentar, não consumi-lo. Eu lembro que, acho que eu já contei isso algumas vezes, período de faculdade, eu pregando para um colega de classe, estudava comigo, fazia curso de matemática, falando de Cristo, das glórias do Evangelho, como é bom ser um servo de Deus. E ele disse o seguinte: não, eu acho massa, compreendo, acho muito bom isso, até acredito, como você diz aí, mas eu ainda sou muito jovem, eu ainda tenho muita coisa para curtir ainda, como se o crente não pudesse festejar, né? Tem muita coisa para curtir ainda, quem sabe mais adiante. Eu lembro do versículo louco: esta noite pedirão a tua alma, e o que tens para quem está preparado. E é isso, não adianta a gente saber que tem, que há uma esperança em algum lugar ali distante, se a gente não se apropriar dela. Os pentecostais gostam muito da expressão: tome posse. Se tem alguma coisa que você tem que tomar posse, meu irmão, é de Cristo, a salvação que Ele te oferece, Ele te chama. E o que é que você diz? Vai esperar a vida passar? Jonathan Edwards, sua pregação extremamente chocante, ele faz a pergunta: como é que morre o sábio? A resposta é: o sábio morre do mesmo jeito que o tolo. No momento está vivo, e no momento seguinte não mais. Nada nos garante que o nosso próximo passo não seja para a morte. Nada te garante que você vai ter um momento de voltar atrás e correr para comer o verdadeiro alimento. Nada te garante isso. Ele diz que, se fosse possível, claro, apenas uma conjectura, conversarmos com alguém que está nesse momento padecendo as tormentas do inferno, a ira de Deus, merecidamente, porque todos pecaram contra Ele. Aquelas pessoas certamente diriam: não foi isso que eu planejei para o meu futuro. Eu tinha tudo traçado, eu tinha planos bem delineados. Eu ia fazer isso, isso e aquilo outro. E no final da minha vida ia dar tudo certo. Pergunta é: como é que morre o sábio? Do mesmo jeito que eu estou. No momento que você está vivo e no outro não está mais. Esse momento para abraçar o Evangelho é hoje. Muita gente pensa assim, como esse colega, muita gente. Espero que ninguém aqui esteja com o coração endurecido a ponto de achar que com suas forças mais na frente você buscará o Evangelho e encontrará.
Versículo 51 continua. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Cristo agora fala do seu sacrifício, do seu ato redentivo, da sua expiação. Eu darei a minha carne em favor do mundo. Quando ele fala do mundo, obviamente, dos seus eleitos. Eu darei a minha carne. Observe a expressão, não é vão tomá-la de mim, vão me matar. Não, é eu darei a minha carne. Fica muito claro que ele dá a vida, que ninguém a tira, como ele mesmo disse, mas ele voluntariamente dá. Momentos antes, ele estava para ser morto, ele ora ao Pai, no Getsemane, e diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha, mas a tua vontade. E a vontade de Deus já estava estabelecida desde antes da fundação do mundo. E ele vai para aquele lugar. E aqueles homens, quando começam a cercá-lo, ele olha logo e diz: o que vocês têm para fazer? Façam logo, porque chegou a hora. E quando todas as coisas estão feitas, cada passo determinado que ele cumpre, ele mesmo diz: está consumado. E ele entrega o Espírito. Porque ninguém tira a sua vida. Ele mesmo a dá. E ele mesmo pode reavê-la. Como ele diz, esse mandato eu recebi do Pai. A verdade, meus queridos, é que Deus que nós cremos, Ele é soberano. Essa é uma das principais verdades bíblicas. O verdadeiro cristão, ele não pode negar isso. O Deus que nós cremos, Ele é soberano. Ele não é um Deus que pode ser pego de surpresa. Ele não é um Deus que faz as coisas de supetão, porque foi necessário Ele dar algum remédio para alguma coisa. Não. Ele é soberano. E tudo o que acontece está determinado pelas suas ordens, pela sua palavra, pelo seu decreto imutável. Ele veio para morrer em nosso lugar. Ele veio para entregar a sua vida, a sua carne na cruz do Calvário, em nosso favor, para que nós pudéssemos nos alimentar da sua carne, que é a verdadeira comida. Versículo 52 diz: disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Olha que interessante. Mais uma vez, a gente já viu várias no Evangelho de João. Mais uma vez, vemos o homem natural. Aquele que tem as vendas nos olhos, que não consegue discernir as coisas espiritualmente, tentando interpretar as palavras de Cristo de forma literal. Nicodemos, eu não posso voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo. A mulher samaritana, me dá dessa água para que eu não tenha mais sede. E agora esses homens, como pode ele estar dizendo que a gente tem que comer da carne dele? Ele é canibal, está incentivando o canibalismo? Meus queridos, é evidente que comer a sua carne é um sinônimo para crer na sua obra, para se apropriar da sua salvação, para se devotar a Ele, o único e verdadeiro Deus. De fato, eles não tinham como compreender isso. Porque as vendas, as escamas, impediam eles de enxergar a verdade mais simples do Evangelho. 53. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. É claro que Cristo está falando de forma literal, um sinônimo para: vocês devem crer na minha obra, vocês devem crer que eu vi para entregar o meu corpo, para ser morto, que eu vim dar a minha vida, que meu corpo vai ser exposto à vergonha, que eu vou derramar o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, em favor de muitos, o sangue que purifica o homem dos seus pecados, o sangue que nos torna mais alvos que a neve. Vocês têm que crer nisso.
Essa é a verdade do Evangelho. É isso que Cristo está ensinando. Que Ele, a própria vida, se deu por nós para morrer. E a única coisa que nos resta, a única coisa que nos cabe é crer que isso é verdade. É crer na sua obra. Eu pergunto, vocês creem, meus irmãos? Vocês creem que Ele veio? Que Ele viveu uma vida que você não podia viver? Que Ele morreu a morte que você não podia morrer? Que Ele ressuscitou para te dar a vida? Que Ele triunfou sobre a morte? Que Ele está sentado à destra de Deus Pai? Você crê nisso? Essa é a verdade do Evangelho. É isso que Ele está nos ensinando. É assim que nós somos salvos, quando cremos na sua obra e em quem Ele é. O versículo 54 diz: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Nós somos chamados para crer, para nos apropriar, para comer a sua carne e beber o seu sangue. Nós devemos crer. E Cristo aqui não está fazendo uma alusão à ceia. Não bastasse aqueles homens tripudiarem da sua verdade, pensando que deveriam literalmente comê-lo como canibais. A Igreja Católica Romana ainda cria uma doutrina ímpia, impura, a chamada doutrina da transubstanciação, na qual eles diziam que na ceia, ao comer o pão virava a carne de Cristo, ao beber o vinho virava o sangue de Cristo. Eles creem nisso até hoje. A doutrina da transubstanciação, que as substâncias são transformadas. A questão, Cristo nem está falando de ceia aqui. Ele está falando do seu sacrifício. A ceia mais na frente é que vai ser um memorial do seu sacrifício. Versículos 55 a 58 diz: pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante ao que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Meus irmãos, é fato de que pecado ele faz separação entre Deus e os homens. Nós vimos que todos, absolutamente todos, pecaram. E nós sabemos que o salário do pecado é a morte. A alma que pecar, essa morrerá. Esse é o estado de todo homem. Por outro lado, Ele mesmo, o próprio Senhor do universo, Ele te oferece a vida eterna. Ele te oferece a salvação. Ele te oferece o perdão por tantas ofensas. E o que te basta é crer. Crer nesse Evangelho. Crer na sua obra redentiva. Se o Senhor tem te chamado, não endureçam o coração como aqueles homens endureceram no deserto. Eles foram assistidos por Deus em todo momento, aqueles 40 anos de peregrinação. E muitos endureceram o coração. Deus disse: não entrarão no meu descanso. Eles comeram maná que descia do céu. Nós hoje temos a oportunidade de nos alimentarmos do pão da vida. O pão eterno de Deus que desce do céu. E Cristo hoje te chama. Mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de estar de braços abertos esperando. E o que te resta é crer. Você precisa provar do pão da vida, provar do sangue redentivo,
que pode purificar os nossos pecados, que muda as nossas circunstâncias, que muda a nossa história. E assim vocês terão vida eterna. E assim nós teremos vida verdadeira, vida em abundância, vida para sempre. Prove de Deus e veja que é bom. Amém. Faz uma oração? Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Te peço que o Senhor nos ajude a compreender, que o Senhor nos dê entendimento do Teu Evangelho. Que o Senhor mova, Pai, Teu Espírito em nossos corações. Que o Senhor chame com Teu Santo Espírito internamente cada um de nós, para que nós, humildemente, digamos sim, Senhor. Nós cremos no Teu Evangelho, nós cremos na Tua obra, para que assim sejamos salvos. Ajuda-nos, Senhor. Guia-nos pelas veredas planas do Teu Evangelho. Guia-nos, Pai, por Tua justiça, pelo Teu amor, pelas Tuas misericórdias. Ajuda-nos, Senhor. Abençoa, Pai, cada irmão aqui presente. Abençoa-nos, Senhor. Nos dá uma noite de descanso restauradora. E mais uma semana tranquila e abençoada na Tua presença. É assim que oramos, Senhor, em nome de Jesus.